Não consigo descrever como me sinto agora. O que estou vivenciando é tão distante do normal que eu estou quase convencido de que finalmente enlouqueci. Quase. A minha esposa Bia morreu durante o parto. Ela era linda, engraçada, inteligente, teimosa. Uma mulher cuja risada era tão alta que comer em restaurantes era um desafio com ela. E cujo olhar era tão intenso que fazia minhas mãos tremerem. Eu a perdi quando ela deu à luz a nossa filha. Sozinho. Eu estava sozinho. Claro que eu poderia ter ficado ressentido com a nossa filha Sam, por tirar de mim o que um dia foi meu de uma forma que nada mais pode ser. Por tirar de mim o que era tão verdadeiro e completamente puro. Mas eu não fiquei. Eu sabia que Bia não gostaria de nenhum ressentimento. Ela não gostaria que a nossa única filha tivesse uma vida arruinada pelo ódio. Mas isso não se trata de luto. Não se trata do golpe físico de perder para sempre algo que você amava. Trata-se de algo muito, mas muito mais sinistro. Minha filha era animada, sempre correndo e gritando, pulando para cima e para baixo no trepa-trepa, causando estragos nas turmas das creches. Então, no seu 6º aniversário, uma ida ao cinema com amigos a deixou tão cheia de energia que eu mal conseguia acompanhar enquanto ela se abaixava e se esquivava entre as pessoas na calçada. De vez em quando, ela se virava para trás, através do mar de pessoas, e gritava: "Papai, vem!" num tom quase petulante. Eu não conseguia deixar de amá-la. Tentei persegui-la, eu juro que eu tentei mesmo. Ela estava ocupada demais me olhando quando saiu correndo para a rua, e o ônibus não teve tempo de parar. Foi um estalo nauseante, e de repente, meu mundo mais uma vez ficou em silêncio. Aniei seu corpo quebrado em meus braços, entorpecido demais para chorar, machucado demais para me mover. Tudo que eu conseguia sentir era o sangue quente escorrendo suavemente para as minhas roupas. No estado de choque em que eu me encontrava, eu só conseguia pensar em como lavaria minhas calças jeans. Parece horrível, eu sei, mas uma perda como essa arranca tudo de você e te deixa apenas com um processo de pensamento básico que nos torna humanos. A semana depois disso foi um borrão. Não consigo me lembrar de um único momento, entre amigos e familiares expressando suas condolências e os meus soluços uivantes que rompiam a qualquer momento. Uma porta batendo, o zumbido suave de geladeira ou vozes rindo no rádio. Comparecia ao funeral dela todo vestido de preto. Por vestido, não me refiro apenas às roupas. A minha própria essência era sombria. Eu não conseguia sentir, nem pensar, e o dia continuou enquanto eu me movia, como um moribundo boiando na água. Todos queriam me falar sobre a Sam e como ela era perfeita, que anjo ela era, como se eu não soubesse, como se eu não percebesse o presente que a minha própria filha era. O homem se destacou dos demais ao se aproximar de mim e me entregar um grande livro de couro. Presumi, na época, que ele fosse pai de um dos amigos de Sam, entregando-me uma coleção de fotos deles juntos. Eu talvez estivesse entorpecido demais para sequer processar suas mãos frias e como ele nunca mencionou minha filha. Por um mês, fiquei perdido. Bebi e fiquei sozinho em nosso apartamento, agora vazio, assistindo a séries antigas. Entorpecido demais para sequer chorar. Foi só quando minha irmã chegou, quando segurou minha mão e conversou comigo, que comecei a sair da minha concha. Ela se sentava e ouvia as coisas mais insanas que eu dizia, e gentilmente me tirava da depressão. Não completamente, mas o suficiente para que eu começasse a viver o que era quase uma vida real novamente. Foi então que abri o livro. Decidi me lembrar de Sam por toda a alegria que ela me proporcionava e estava preparado para refletir sobre a vida dela sem me sentir miserável. Abri na primeira página. Era basicamente um fichário, cheio de fotos polaroides da minha filha crescendo. Franzi a testa. Elas foram tiradas de longe, levemente desfocadas, e eu estava em alguma delas. Comecei a me sentir mal, mas esperava que as fotos a seguir me dessem alguma explicação. Inventei todas as desculpas possíveis para explicar como o homem as obteve, desesperado para rever os momentos da vida da minha filha sem receio. As fotos se aproximavam cada vez mais do aniversário da minha filha. Eu conseguia me lembrar do dia em que dei a ela uma bicicletinha depois que ela completou 5 anos e dos joelhos ralados que isso causou. O livro tinha tantas páginas a mais que presumi que o resto estivesse vazio. Mas havia uma foto dela pouco antes do cinema, no seu 6º aniversário. Eu consegui reconhecer a capa de chuva rosa que ela insistia em usar e minhas mãos em seus ombros. Não havia nenhuma foto do acidente. Em vez disso, a vida dela continuou dentro deste livro. No seu 7º aniversário, havia uma foto minha e dela no jardim, cobertas de tinta, como uma tela enorme no chão e uma pintura extremamente bagunçada. Seu 7º aniversário.
Seu 7º aniversário? A realidade do que eu estava vendo me atingiu naquele momento e fechei o livro com força. Fiquei sentado, ali na mesa da cozinha, olhando para o couro. Devia ser algum Photoshop sádico, eu esperava. Alguém tinha se dado o trabalho de pregar uma peça horrível em mim. Digo que esperava, porque, essencialmente, eu não conseguia acreditar em nenhuma outra explicação, se é que havia uma explicação. Rangendo os dentes, decidi que não tinha nada a perder e continuei lendo. Não consigo explicar as emoções que senti enquanto li atentamente, ouvindo o som de cada página virando. Posso tentar, mas nada poderia preparar você para algo assim. A vida dela continuou, mostrando-a perdendo os dentes de leite, seu primeiro dia do ensino médio. Meu virar de páginas tornou-se mais frenético e comecei a notar algo estranho. O fotógrafo estava se aproximando, cada vez mais perto dela, à medida que ela envelhecia. Não em todas as fotos, mas uma tendência geral. O fotógrafo se aproximava cada vez mais ousado talvez. Ela era linda, deslumbrante. Na adolescência, ela era a cara da mãe, com todos os cachos de cabelos e aquele sorriso magnífico. Eu também cresci, mas as fotos começaram a me incluir cada vez menos. Seu aniversário de 16 anos foi estranho. Um grupo de amigos, sentados do lado de fora, bebendo em copinhos de plásticos em um piquenique. Mas havia alguém ao fundo. Perto dos arbustos do parque onde a foto foi tirada, uma figura escura estava parada. Você não a teria notado se não fosse pela pequena sombra que ela projetava na grama. Recostei-me por um instante e soltei um ar. Aquilo era muito estranho. Eu estava tão absorto em ver minha filhinha crescer que não tinha pensado em como exterminaria. Momentos como estes são tão surreais que às vezes você se distancia deles. Quase me senti como se estivesse me assistindo lendo aqueles momentos, como se fosse um sonho ou um programa de televisão. Eu continuei. A figura escura se tornava cada vez mais presente em cada fotografia. Eu quase conseguia distinguir suas feições. Sua presença era imponente e, ao virar a página, esperava vê-la desaparecer. Mas, em vez disso, à medida que as fotos se aproximavam do aniversário de 18 anos dela, ela não estava mais em um lugar que eu a reconhecesse. Em vez disso, as fotos eram dela em uma casa mal iluminada, seu rosto contorcido de medo, fazendo todo tipo de poses estranhas. Às vezes, ela estava vestida como uma rainha ancestral ou como uma empregada esfregando o chão, e a figura estava ainda mais perto agora. Suas pernas ou seu braço apareciam em todas elas. Não importava como ela estivesse vestida. Em todas as fotos, seu rosto tinha uma expressão desesperadamente dolorida. Isso me matou. Havia hematomas em seu rosto, ela parecia magra, até doente. E eu não conseguia fazer isso. Aquilo foi doentio. Isso foi muito doentio mesmo. Minha garota, minha linda garotinha. Eu continuei lutando. E a última foto que vi antes de fechar o livro com força e jurar nunca mais olhar para ele era de seus 18 anos. A legenda abaixo dizia, finalmente, com uma letra desleixada. Ela olhava diretamente para a câmera, chorando. Estava de joelhos, vestida com um vestido de noite preto, com uma maçã na boca e as mãos amarradas atrás das costas. Sua maquiagem estava arruinada pelas lágrimas. Era como se ela estivesse me implorando para que eu ajudasse. Mas eu não consegui. Simplesmente fechei o livro e saí do quarto, com o corpo todo convulsionado por soluços. Eu não podia chamar a polícia, claro, até porque ela estava morta. O que me tira o sono não é o conteúdo do que vi, é que ainda faltavam muitas páginas.